Esse aqui é o Boca da Noite, o livro do Cristino Apshana, que está aqui presente entre nós. Ganhou todos os prêmios literários que foram dados no Brasil e foi só traduzido para 2 idiomas imediatamente. Cristino foi para lá fazer lançamento na Dinamarca e depois, e Suécia, né, foram os 2 países. E depois, esse mês agora, final desse mês, daqui a alguns dias, ele está indo para a Grécia para receber um prêmio, porque o livro dele foi indicado, concorreu e foi medalha de prata, né, numa grande escolha internacional entre os melhores livros publicados aí fora do Brasil. Então, acho que vale a pena lembrar isso, né, para o público brasileiro como um todo, que nós temos literatura de qualidade. E o segundo livro, também na categoria... O Cristino ganhou na categoria infantil. E o segundo que ganhou foi o Vozes Ancestrais, sob minha coordenação, né, um livro de minha autoria, que reúne 10 livros, 10 histórias, 10 contos tradicionais de 10 diferentes povos indígenas, ganhou na categoria juvenil. Então, isso acho que são bons augúrios, né, de que a literatura que nós estamos fazendo é uma literatura de qualidade, uma literatura que tem todos os méritos, né, de concorrer e ganhar prêmios e indicações no Brasil e fora do Brasil. Eu vou chamar imediatamente para coordenar, para mediar esse segundo ciclo, nosso querido Vansan, para ele assumir aqui o seu posto e chamar os nossos convidados. Obrigado e vamos lá. Lembrando depois, tá? Sempre que lá em cima tem a nossa lojinha de artesanato, arte, cultura e literatura. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos, né? Eu queria agradecer o convite da Júnia, do Daniel, e cumprimentar o Itaú por estar mantendo esse espaço. Eu acho que, no momento de desmonte de políticas públicas, eu acho que a sociedade brasileira tem que assumir, não é, essa parceria e tocar em frente. Quer dizer, quando a gente não tem um governo que não nos representa, é a sociedade civil que se organiza e toca o bonde, né? É um prazer, uma honra estar aqui, né, e encontrar velhos companheiros aqui, Álvaro e Darlene, gente que eu não via há muitos anos, e dizer que, mesmo distantes, estamos juntos e vamos seguir juntos. E é isso. Então, a nossa mesa, expressando nossa contemporaneidade, memórias e tecnologias. Discutir a questão da memória e das tecnologias. Meu nome é Vansan Carelli, sou fundador do Vida nas Aldeias, e me lembro, em 86, quando eu comecei o projeto Vida nas Aldeias, havia uma crítica, quer dizer, antes de muitas revoluções tecnológicas, que foi a parabólica, a era digital, o celular, que vieram depois, e já eu sofria muitas críticas por estar introduzindo tecnologias que não eram da cultura indígena, você está acelerando o contato, você está introduzindo tecnologias exógenas, e isso era visto com maus olhos, né? E, como diz o Daniel sempre, parece que até hoje, né, esse tipo de questão, como diz o Daniel, parece que a gente está sempre recomeçando do zero no que toca à desconstrução desses preconceitos
né, desses clichês, né? Mas pouco importa, né? Os povos indígenas não se mobilizam por esses questionamentos e esses equívocos dos que não entendem o que está acontecendo e tocam o barco e estão se apropriando cada vez mais de tecnologia e estão aqui, inclusive, para discutir em que a incorporação destas tecnologias ajuda a consolidar e conservar e difundir uma memória do patrimônio cultural dos povos indígenas. Então, eu queria... Deixa eu ver aqui. Vamos começar pelas mulheres. Grace Guarani, da etnia Guarani Kaiowá, agora morando em Pernambuco, casada com Alexandre Pancararu, e fica uma dupla de produção de audiovisual, comunicadora, cineasta, fotógrafa, designer e formadora em audiovisual. Atua na assessoria de comunicação da POIME, Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Atualmente atua como uma das cineastas indígenas pioneiras em produções independentes no cenário do cinema brasileiro. Com a palavra, Grace. Eu sentei aqui para me ser a primeira, né? Aí ele já vai e pronto, é tu. Então, não valeu de nada sentar aqui. Mas, bora lá. Antes de começar aqui, eu tenho muita dificuldade com essa questão do tempo, né? Então, antes de eu me alongar, né, eu gostaria de, como é uma mesa, né, expressando nossa contemporaneidade, memórias e tecnologia, né, nada mais original do que mostrar um pouquinho do que eu faço, né, antes de começar a minha fala. Então, gostaria de pedir, né, para passar os 2 trechinhos do meu trabalho e depois eu sigo com a minha apresentação. Câmeras. Estou me sentindo aqui numa sabatinagem aqui, né? Vai demorar um pouco aí, que senão eu já começo a... Em muitas culturas, e principalmente a cultura colonizadora, o tempo é linear, onde as pessoas nascem, crescem, adquirem bens, envelhecem e morrem, sempre nessa ordem reta e crua. Diferente disso, nós, povos indígenas, temos uma percepção diferente do tempo, onde estamos no presente, pensamos no passado para planejar o futuro, assim sucessivamente fazendo do tempo sempre circular, onde o futuro se torna presente, o presente se torna passado e o passado se torna futuro. Esse é o tempo indígena. E acho que isso faz a grande diferença, porque quando fica só na teoria, antigamente era assim, meus avós faziam isso, praticavam isso, é uma coisa. E quando você vive isso, é totalmente diferente. Você consegue absorver muito mais
do que simplesmente ficar só lendo ou escutando. Você é parte daquilo também. Eu não luto por hoje nem pelo amanhã, eu luto também pelos meus antepassados, pela existência deles, pelo sofrimento que eles tiveram e também pela continuidade da nossa história, do povo Pancararu, né? Eu quero que minhas filhas, hoje eu já tenho 2 filhas, eu quero que elas deem continuidade, meus sobrinhos. É de muita importância que a gente dê valor à nossa cultura, à nossa tradição. Eu acho muito bonito e dou muito valor. E me sinto muito feliz e muito orgulhosa de ser o que eu sou e de nós ser índios Pancararu. O passado se torna futuro através dos ensinamentos que os mais velhos repassam para os mais novos, que por si darão sequência às tradições, culturas, costumes e o jeito de ser indígena. Bae sapa ikoana ba sapa tamo ikoera ikoara ka ba Haiqueira, desde que eu tive de assunto evangélico, isso espera o igreja, tu acuera a igreja, haiqueira para putar, ela machete, o matute. os brancos que estão entrando, diz que esse baracaxi, esse é mimbu, que esse é coisa de diabo. Falaram para nós mesmo. Então nós estamos pedindo para ver se vai melhorar ou vai acabar de tudo. Na verdade, esses são 2 trechos, né, de 2 trabalhos, né, não só meu, né, mas é uma produção coletiva, né, como vocês viram nos créditos, né. Eu acho que ele dispensa um pouco de comentário, né. Vocês puderam, né, fazer uma leitura um pouquinho do meu trabalho, né. E voltando mais para a minha apresentação, né, eu parto, né,
de onde eu venho, né? Quem sou eu, né? Eu sou Graciela, né? Meu nome de branco, Graciela Pereira de Souza, né? E eu sou de uma região, né, situada no município de Dourados, né, numa reserva indígena chamada Francisco Horta Barbosa, né, onde são divididas por 2 aldeias, a Jaguapiru e Bororó, e também tem a Panamizinho, mas eu sou a da Jaguapiru. E eu venho desse lugar, né, um lugar que tem 3.000 hectares, né, de terra, né, para uma população, isso já tem algum tempo, né, a última contagem, 15.000 indígenas, né, sendo que sempre a gente está crescendo, né? Então, hoje, eu já nem sei quantas pessoas mais tem. Então, eu sou desse lugar pequenininho, né? dessa região que é uma das mais populosas do país hoje, né? Em termos de aldeia, de reserva. E eu nasci, né? Me criei, né? Desde quando eu me entendo por gente, né? Dentro dessa aldeia, né? Dentro dessa realidade, né? Que é a aldeia Jaguapiru. Né? E como que eu parto desse meu lugar, né, para o que eu faço hoje, né, para produzir, né, esses trabalhos. O meu viés, né, o meu caminho, ele começou muito cedo. Né? Na época, se eu não me falha a memória, acho que eu tinha uns 14, 15 anos. Na época, eu dava aula, né, do MOVA, né, que era a educação de jovens e adultos. Então, já tinha uma ação, né, uma coisinha, apesar de ser tão novinha, né, já tinha uma coisa ali que eu queria fazer dentro da minha comunidade. Né, e vendo essa questão do analfabetismo dentro da minha aldeia, né, então, eu parti daí. E como que eu entro, né, nessa questão do audiovisual, né, antes mesmo do cinema? Na época, eu fui convidada para fazer parte, né, de um movimento de jovens indígenas dentro da minha aldeia, né, que tinha a JPK como uma ONG que estava proporcionando essa construção de um movimento, né, com jovens indígenas, né, visto que naquela época não, né, até hoje, né, o maior público, né, de vulnerabilidade, essa palavra é tão difícil, né, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né, que estava sujeito a conflitos dentro da aldeia, questão de violência, né, questão de vários fatores, né, por ser uma região muito grande em termos de população, né, então chegava muito essas questões conflituosas para esse público, no qual eu fazia parte, né, na época, com 15, 16 anos. Então, a gente se juntou, né, nesse grupo, né, eu e outras meninas, e a gente decidiu discutir, né, como que a gente, que ação a gente poderia, né, junto com outros parceiros, que ação que a gente poderia estar fazendo, não digo para acabar, sabe, para minimizar essa realidade que era a nossa realidade, era o que a gente vivia. Né? Então, a gente começou, antes de chegar nesse audiovisual, com questões simples, né, que envolvesse esse público, questões de oficina de desenho, né, oficina de dança, de teatro. E o primeiro, na época, eu lembro como era... Eu nem lembro do ano, né, faz tanto tempo isso. Eu não tinha nem um celular ainda, então... foi o meu primeiro contato que eu pude pegar, né, numa câmera, né, que até então eu não era um mundo assim que não tinha sido apresentado a mim, né, e assim foi uma coisa assim muito impactante, porque eu vi, né, a possibilidade dessa ferramenta, né, como ela pode mexer, né, com o imaginário e mexer, né, em toda essa realidade que eu estava vivendo naquele momento, né? E eu não tinha nem celular, né? E essa câmera, ela chegou para mim com esse viés, né? Com esse jeito de querer fazer, né? O que eu quero mostrar através dessa tela, né? O que eu quero passar, né? Do que eu estou vivendo, né? Do que eu enxergo a minha comunidade.
E foi através desse grupo, né, que até hoje existe a AGE, né, a Ação dos Jovens Indígenas, tem um trabalho dentro da aldeia, e foi através, né, desse grupo que eu tive, ao mesmo tempo que a gente levava para dentro da aldeia essas oficinas, essas formações, eu também aprendia. Então, a minha escola, a minha experiência também foi através disso, né, da ajuda, né, de profissionais, né, de apoiadores que nos deu essa oportunidade de estar, né, entrando em contato com esse novo mundo, né, com essa tecnologia que até então era muito distante, né, de mim, né, da minha realidade, apesar da aldeia ser muito pertinho da cidade, né, acho que 3 quilômetros do começo da cidade de Dourados, e eu não tinha contato nenhum. E, em 2009, né, eu saio da minha aldeia, né, eu saio da minha região, né, já depois de alguma caminhadinha de ter passado por vários ensinamentos, né, e também conversas com os mais velhos, com meu tio, né, e eu saio com esse sentimento, com essa visão de se apropriar desse novo meio para o mundo para fora, né, que eu não queria que aquilo que eu vi que poderia ser uma ferramenta de mobilização de visibilidade ficasse só ali, né? E eu comecei a entender que esse papel era muito maior, né, do que eu ficar só na minha aldeia. Então, eu saí para fora. E isso foi em 2009. Eu saí para fora para integrar, na época, né, uma rede de comunicação maior, né, onde tinha vários integrantes indígenas de várias partes do país, né, para gestar uma rede de comunicação que a gente, né, pudesse circular essas informações, né, poder mapear, né, quem são essas pessoas, que elas estão fazendo, né, dentro dessa área da comunicação indígena, né, dessa rede nova. Né? Porém, né, eu saí, né, da minha aldeia, mas eu nunca deixei de retornar, mesmo porque a minha família é toda de lá. Né? Então, não tem como você sair e desmembrar totalmente, né, do seu lugar. Né? Então, e eu fui a única que debandei do meu lugar, né, da minha família. Né? Porém, eu sempre volto, né, estou voltando. E, depois disso, né, nessa organização, que, aliás, né, nessa organização que eu conheci o meu esposo, né, ele até está assistindo, eu acho, agora, né, Alexandre Bancararu, que é um grande cineasta. Né, eu costumo dizer, antes da mídia ninja atuar, ele já atuava nos movimentos sociais, né, que ele é um pioneiro nessa questão de difundir essa questão do movimento indígena também no país. E eu conheci ele, né, nesse movimento mesmo, dessa outra, eu diria, essa outra vertente, dessa outra pegada, que era, né, esse protagonismo, né, de várias outras pessoas, de vários outros jovens que estavam, né, de levar essa visibilidade através dessa outra ferramenta, né, que é a câmera, que é o audiovisual, que é o cinema. Né, e a gente, unindo, né, as nossas opiniões, os nossos anseios, o que a gente fez? Né? A gente decidiu, né, trabalhar por conta própria. Né? E como que a gente fez isso? Né? Que a gente está nisso até hoje. Né? Então, e a gente trabalha hoje assim, né, nessa pegada, né, de ser realizadores indígenas, né, independente, e levar para as aldeias, né, não só as aldeias do Nordeste, mas também outros povos, né, essa importância que é o uso dessa ferramenta também como algo positivo nessa oralidade. Né, que eu estava ouvindo aqui a mesa anterior, né, e eu vi, eu parabenizo, né, grandes pensadores, e cada um acho que escolhe como vai associar essa oralidade, que ferramenta a gente vai agregar isso, né, que já foi dito, ela é muito importante, né, assim, a oralidade, eu acho que é muito difícil a gente levar a nossa existência, eu acho que, e o cinema indígena, ele vem só a ter um ponto positivo nisso, né? Porque nada mais próximo dessa oralidade do que você conversar,
né, do que você ter esse poder de escuta, né? E a gente tomou isso, né, como padrão, né, de memória também, né? Foi uma ferramenta que a gente pegou, né, de estar difundindo essas memórias, de dar essa visibilidade, né, de sair desse escuro, né, que muitas vezes a gente é colocado, né? Então, e o cinema indígena para a gente, ele é isso, né, que a gente acredita que ele tem um poder transformador, né? Eu acredito muito nisso. Ou pode te transformar, né, por uma questão negativa ou positiva, mas eu acredito que ele tem esse poder, né, que alguma coisinha aí dentro ele vai mudar, né? Então a gente acredita muito nessa perspectiva, né, de que esse cinema ele seja um cinema provocativo, né, um cinema reflexivo, não um cinema como a gente vê no cinema tradicional, né, que é um cinema machista, hétero, né, branco, né? Então a gente vem ao contrário disso, né? A gente faz o cinema que, para mim, eu acredito que seja o seu princípio, né, de levar essa reflexão, nessa transformação até as pessoas. E esse cinema, né, para a gente, eu acredito que vários realizadores têm a sua maneira de trabalhar, né? Nem pior, nem melhor que o outro, mas diferente, e cada um na sua riqueza, né? A gente tem muitos colegas, né? E a nossa pegada, ela começa antes de um cinema cinematográfico propriamente dito, né? Porque antes da gente ser essa palavra cineasta, né, nós somos comunicadores sociais, né? A gente tem esse papel, né, por a gente até dominar essa tecnologia, de dar voz, né, àquela pessoa lá que está na base, né, aos nossos parentes, aos nossos Nhanderu, Nhandeçu, né, as crianças também, que todos na comunidade, na sociedade indígena, ela tem um papel muito importante. E a gente vem com essa ferramenta de transformar esse meio, né, de fazer essa comunicação social circular, né, e chegar em espaços que não chegam, né, e que sem esses agentes, né, que é os realizadores vários por aí que existem, né, se não existissem, né, a gente, era muito mais difícil, né, dessa visibilidade sair para fora. E uma questão muito bacana nisso, que essa visibilidade ela vem de dentro para fora, né? Ela não vem de um olhar branco, de um olhar gringo, de fora para dentro, né? Acho que isso que é a riqueza maior que a gente tem em mãos hoje, né? De poder contar uma história a partir do nosso ponto de vista, da onde eu parto, né? Da onde eu vivo, né? Da onde os meus parentes estão. E ele tem esse papel, essa comunicação social toda, de ser um agente transformador, né? A gente faz muito vídeo, né? Tirando um pouco essa questão cinematográfica, vídeo que eu estava lembrando um pouquinho da fala de Vicente ontem, essa tal militância, né? E a gente tem alguns trabalhos nesse viés, né? E da onde parte essa militância na gente, como agente, no seu lugar de fala, né? No que a gente vive, né? E eu acho que isso tem um poder maior, porque é uma maneira de contar, né, que só a gente está sentindo, né? E por isso que eu agrego isso, um poder de militância, né? Porque eu acho que isso é necessário, isso é urgente, né? Eu costumo dizer que a gente, né, quando eu participo de muitos festivais, é muito corriqueiro a gente às vezes receber perguntas, né? Mas vocês não fazem filmes bonitos, né? Vocês não fazem filmes agradáveis de ver, né? E por quê? Existem muitas essas perguntas porque é o que a sociedade branca, o que vocês estão acostumados a ver da gente, né, para fora, que é o exótico, é o bonito. A gente tem tudo isso, sim. Nós somos bonitos, né? A gente tem uma cultura muito linda,
Mas não é só isso. A gente não vive só isso. Né? A gente tem problemas, e sérios. Né? Problemas desde da questão demarcatória de terras, que é uma questão muito gritante e urgente, né? Como a questão da violência contra a mulher também. Então, e essas questões em xeque que chocam as pessoas, e é um ponto que a gente também trabalha. Né? Não é só o bonito, mas é tocar o dedo na ferida. Sabe? É tocar ali onde dói. Né? E isso desagrada muitas pessoas. Né? Principalmente quem gosta do cinema que é bonito, né? Do cinema que é exótico. E a gente tem muito essa pegada, esse cinema urgente, né? De guerrilha. Porque, como eu não falar disso, vindo de uma região de onde eu venho, né? Como não falar dessa militância, né? Se a todo momento o que chega para mim, né, é notícias de mulheres sendo estrupadas por fazendeiros. Como que eu vou pensar só no ritual 24 horas, né, no meu filme, se isso chega? Então, eu acho que a gente tem um pouco essa pegada de trazer esse outro olhar do cinema, né, em xeque. Não só o cinema exótico, que eu gosto também, né, e muitos parentes fazem, eu acho muito lindo. É claro que não tem que ser 100% também só essa militância também, porque é chato, né? Por isso que o cinema indígena ele é muito diverso, né? Ele é muito lindo, e ele parte desse ponto, né? Dessa construção de dentro para fora, né? Que muitas vezes as pessoas dizem, né, que essa coisa de lugar de fala, muitas vezes até a pessoa fala que já é clichê, né? Que é muito normal, mas eu falo mesmo, porque eu vivo, eu sou, né? Eu estou no meu lugar de fala, e nada mais original do que eu falar o que vem para mim, o que eu sinto. Né? Eu acho que isso é muito importante para a gente, como realizadores indígenas, né, cineastas ou comunicadores sociais, né, tá partindo desse pressuposto também. Porque é uma luta assim que você escolheu de agregar, né? Porque é um meio que a gente, para mim, que eu tomei, né, de vida, na minha contribuição para o movimento indígena. Né? Eu nunca vou ser uma rezadora, né, nem um rezador, nem uma liderança espiritual, mas é o meio da minha contribuição, não só para o meu povo, mas assim para outros povos também. Né? Por isso que eu costumo dizer que nós somos agentes múltiplos. Aí vem uma pergunta uma vez de uma menina, mas até que ponto essa multiplicidade ela te protege a sua identidade? Né? Como que isso vem na sua cabeça para você preservar a sua identidade de onde você veio e de onde você é? E simples, isso só fortalece. Né? Porque, como eu disse, a minha luta ela não é só do povo Guarani Kaiowá. Elas são várias. As minhas produções falam do ser originário, né, das suas inquietações, da sua beleza também. Então, e para a gente se jogar nesse novo cinema, nessa nova maneira de fazer o audiovisual, nós temos que fazer esse diálogo, né, intercultural, né, esse diálogo, né, de várias culturas, de vários costumes, né, porque nós detentemos desse saber que ele não é só nosso, né? A gente tem que difundir isso, né, para cada vez mais parentes, né, poder se apropriar dessa nova tecnologia. Né? E, ao mesmo tempo, isso não vai deixar de interferir, né, no nosso ser espiritual, na nossa essência, né? Porque a gente, como eu falei, eu sei de onde eu venho, né? Eu sei a minha origem. Né? Isso, acho que isso é uma coisa que ninguém tira, né, e ninguém vai tirar. E acho que só tem a somar, né, essa questão, essa apropriação dessa nova tecnologia, né, porque ela vai para além, né, do físico. Para mim, a questão do cinema indígena ele está mais enraizado, né, em uma coisa que a gente não vê. Muito obrigado, Grace. Muito bom. Para dar sequência... Vamos dar sequência com o Camiquian, para ficar no audiovisual,
E então Kamikian Kinsede, do Parque Nacional do Xingu, cineasta, fotógrafo, radialista, né? Começou como radialista, não é? Passou pelo Vídeo nas Aldeias, em processo de formação. Hoje é um formador de novos cineastas. Kamikian construiu um caminho particular como repórter indígena. Eu sempre chamo o Kamikian o nosso índio ninja, né? Então, é um repórter que aprendeu com o Mídia Ninja a acompanhar os protestos indígenas e transmitir ao vivo em streaming, né? Com um canal na web, acompanha o movimento nacional indígena e também a participação do seu povo nesse movimento político. Por sua ampla atuação, tornou-se referência para diversos povos e cineastas em formação, um agente multiplicador e ministrando, não só ministrando oficinas de vídeo em povos indígenas, como trabalhando profissionalmente como um cineasta. Acabou de filmar com a equipe da Lúcia Murat uma série televisiva sobre o relatório Figueiredo, não é? Então, ele também tem uma atuação profissional com outras equipes não indígenas, e é isso. Kamikian, o índio ninja. Tá, então, mais uma vez, não sei que oração, boa tarde, né? Tá, então, eu vou repetir, né? Meu nome é Kamikian, do povo Kinsede, do Mato Grosso, e que a terra indígena Xingu tem 3 regiões, tem alto, médio, baixo e o sudoleste. Então, eu comecei a me atuar no audiovisual, acho que começou desde a minha infância, porque meu pai, a minha mãe conta para mim que quando eu era pequena, eu ia na roça com ela, eu usava aquela rama de mandioca que nem como tripé, eu usava aquela lata, fazia barulho, como se fosse cliques. Então, aí disse que eu falava para minha mãe que assim que eu crescer, eu quero ser fotógrafo. E foi passando o tempo, aí eu me interessei, e na época meu pai comprou uns equipamentos de som para mim, aí eu comecei a acompanhar, registrar as assembleias das associações locais, até a Associação Terra Indígena Xingu, que é uma organização que representa 16 povos da Terra Indígena Xingu. Todas as assembleias eu participava, na época não tinha câmera, eu só tinha esses aparelhos, eu fazia a gravação em áudio, e no final eu gravava no CD e distribuía para cada lideranças que estavam presentes. E cada um levou e apresentou na sua comunidade. Então, eles têm gostado muito e pediram para me continuar. E aí que eu comecei a procurar Vicente Carelli. Eu me lembro que eu liguei para ele, como que eu faço para entrar no projeto Vídeo nas Aldeias. E, com o tempo, o Vídeo nas Aldeias chegou na aldeia em 2008, para dar oficina de vídeo e edição. Aí eu cheguei no Vídeo nas Aldeias, e hoje eu tenho muitos trabalhos, né, realizados em vários estados, e assim usamos essas tecnologia que chegou como arma nas lutas políticas, tanto para valorização cultural e também para fazer denúncia,
para dar visibilidade das lutas dos povos indígenas. E aí vem a primeira movimento, né? Eu participei na Rio Mais 20, quando a TL aconteceu lá, né? Aí eu fui lá, eu fiz a cobertura. Aí, ao mesmo tempo, fui como personagem também a equipe da Odos Filme, que na época que estavam produzindo filmes chamado Xingu Ameaçado. E então começou a partir daí. Aí eu, com isso, o pessoal do Greenpeace, Mídia Ninja entraram em contato comigo, disse que gostaram muito do meu trabalho e querem me apoiar, e me doaram um celular para fazer transmissão ao vivo. Então, daí que eu comecei a acompanhar os movimentos indígenas. E por isso que até agora eu agradeço o Rafael, né, que é idealizador do Mídia Ninja. Ele sempre está me ajudando. E a Tica, que é do Greenpeace, ela é daqui de São Paulo. E então, com a chegada da câmera na nossa aldeia, tem ajudado bastante. Eu me lembro que a festa que realizamos em 2009, aí de lá para cá não realizamos mais essa festa durante 10 anos. Aí, com a chegada da câmera, a comunidade se envolveu de realizar esta festa, porque se não realizar mais, não vai acontecer essa festa, que é uma festa muito importante. Aí que em 2010 retomamos a fazer aquela festa que está num DVD dos Quincetos, que chama Amto, que é a Festa do Rato. Está disponível no site do Vídeo deles. Enfim, e também tem ajudado como fala, revitalizar algumas culturas, algumas falas, algumas danças, que durante esse trabalho que eu faço nos outros estados, durante a minha presença, alguns anciãos pede para eu gravar a história, ou então a música, para que pode ser utilizado nas futuras gerações. Então, eu lá nos Guajajara, né? Durante a oficina de vídeo, quer dizer, em 2014 documentamos a festa da Menina Moça. Aí, com isso, quando a gente voltou agora ano passado para a oficina de vídeo, aí diz que depois daquele trabalho que realizamos, diz que agora até as crianças estão cantando, estão aprendendo a cantar, está tendo aula de canto na escola. Então, assim, eu fico feliz de saber, porque a gente foi lá e levou a câmera, e eles se interessaram e voltaram a revitalizar a cultura deles. E assim por diante, nos outros trabalhos que eu venho realizando. E também os filmes que eu tenho feito muito assim, eu tenho acompanhado mais as reuniões, né, as mobilizações, e que eu gosto muito, né, de fazer este vídeo.
E lá no Xingu tem alguns rapaziadas, né, que tem usado este aparelho de forma correta, e assim, ao mesmo tempo eu recebo alguma reclamação, né, que tem alguns rapaziadas que estão usando estas tecnologias de forma incorreta, né, em vez de ajudar o povo, e tá, não sei, eu ouço muito isso mais no Alto Xingu, né? Mas assim, o meu trabalho em todo o estado que eu vou trabalhar é bem, sei lá, eu vou bem recebido e bem valorizado, bem recebido, e toda vez que a gente chega, a comunidade fica, sei lá, animado com a nossa presença, e ele se organiza e realizam alguma atividade para ser registrado. E assim eu venho realizando esse trabalho nas outras aldeias, assim, dando oficina, ao mesmo tempo fazendo documentário. E trabalho recente que eu fiz foi com essa Lúcia Murat, um projeto que ela escreveu, e com o Vicente Carelli me indicou para fotografar o projeto. Então a gente fomos lá no sul, lá no Guarani Kaiowá, passamos uma semana filmando essa situação muito difícil, e depois mudamos aqui para o Pará, nos Munduruku, uma semana também. Depois seguimos para Rondônia, lá no povo Wari, e depois, por último, aqui no Mato Grosso, com os Bororo, Umutina e Cinta Larga. E este filme vai ficar pronto só no que vem, e que é para TV, um Sky, um canal que eles vão, e está em processo de edição. Muito bom. Obrigado, Camille. Eu acho que tanto no caso da Graça e seu coletivo, como Camille e seu coletivo também, porque tem mais uma turma lá no Quincede, eu acho que é fantástico. Nesses dois coletivos é a independência, né? Vocês tocaram as coisas, não esperaram por presente de ninguém, né? Camille comprou todos os seus equipamentos, continua atualizando seu equipamento com o trabalho profissional que ele faz, né? Enfim, eu acho essa característica de vocês dois fundamental, a independência no desenvolvimento do trabalho de vocês. Vamos passar agora para uma outra tecnologia, não sei, vamos ouvir, não sei se eu vou falar certo o teu nome, Nambla Gakran. Muito bom. Nambla nasceu na terra indígena Laclanon, em Santa Catarina, bacharel em Ciências Sociais, mestre em Linguística na Unicamp, em 2005, doutor em Linguística pela UNB em 2015, pós-doutorado em Política Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2018, onde é professor substituto na licenciatura intercultural indígena no sul da Mata Atlântica e membro do grupo de pesquisa em política linguística críticas. Desenvolve o conceito de tecnologia sustentável em comunidades indígenas. Com você a palavra. Em Kakeong, então, lichome able unikit ko então yota lailanga kiyome amokambet kima. Compreenderam alguma coisa? Então, esta é a língua.
Então, essa é a língua que eu defendo. Tá? Eu acabei de falar que estaria compartilhando uma das minhas preocupações enquanto membro e pesquisador e defensor de uma língua indígena. A língua que eu falo pertence à família linguística G meridional, do tronco macro G. É a única desta família existente no Brasil, que só tem em Santa Catarina. Somos Caingangue, e tem o povo Caingangue, e Xoclen, que pertence à família linguística G meridional. Então, eu gostaria que fosse colocado o uso da tecnologia de maneira sustentável entre comunidade indígena. Seria mais uma preocupação, mas, ao mesmo tempo, uma provocação. Quando, de início, a parente falou sobre o pouco tempo que nós temos, na nossa cultura, nós temos assim, nós não temos essa noção, não é noção, nós não temos essa contagem de horário para contar nossas histórias para os nossos filhos, para a nova geração. Lembro-me que, quando meu avô contava a história para mim, tá, meu avô, nós somos sobreviventes do grande massacre ocorrido no início do século passado em Santa Catarina. Quando nós tivemos contato, meu pai e meu avô já veio moço em 1914 do mato. Então, eu não tenho mistura nenhuma de sangue europeu. Tá? Então, eu aprendi a falar a língua portuguesa aos 15 anos de idade. Tenho dificuldade de falar, eu não gostava de língua portuguesa, mas, por necessidade, eu aprendi a falar. Então, meu pai contava, meu avô contava a história para mim, e ele contava de manhã, de tarde, de noite, e não tinha hora para parar. E eu tenho isso no sangue. Então, a gente fica assim, meio que com medo, 15 minutos ou 10 minutos para falar. Primeiro, porque eu já tenho medo de pegar esse microfone, tá, que não é da minha cultura, mas a gente está tentando adaptar-se a isso. Então, uma das coisas que eu vou falar sobre o uso da tecnologia seria mais uma provocação, tá? E pode mudar? Então, seria assim, a estrutura. Eu vou falar um pouquinho, sabe? Eu já falei sobre o povo que eu pertenço e o choque cultural, quando eu fui buscar esse conhecimento dentro da academia, tá? Nós, indígenas, nós temos essa preocupação, ou choque cultural, porque nós criamos na terra indígena, que o nosso mundo é bem diferente do mundo não indígena. Então, sofri muito, mas a intenção de buscar essa ferramenta foi, eu considero uma ferramenta porque é uma forma de ser respeitado enquanto pesquisador. Porque nós sofremos preconceito. Tá? E, a partir do momento que eu vou descrever minha pesquisa, e um pesquisador com título acadêmico, ele vai dizer, o cara está falando coisas que não têm nada a ver. Então, uma coisa, eu pensei, vou buscar essa ferramenta no meio acadêmico para mim poder falar sobre a minha história, sobre a minha língua, com toda a propriedade. Então, sofri preconceito, além disso, preconceito social e, como linguista hoje, atualmente. Quando eu falo linguista, eu sou linguista, as pessoas pensam, ele deve estar falando 3, 4 línguas estrangeiras. Mas eu não estou preocupado em falar em línguas estrangeiras. Na verdade, a língua estrangeira que eu falo é o que eu estou falando, é a minha língua de comunicação. Tá? A minha língua materna é a língua Xoclen. Aprendi a falar o português aos 15 anos de idade.
Então, eu falo uma língua estrangeira. E esse conceito negativo que eu tenho, ainda eu tenho isso na academia. Eu vou falar sobre a informação, o uso da tecnologia de informação, porque eu tenho uma preocupação muito grande sobre o uso dessa tecnologia dentro da nossa comunidade indígena. Quando a parente falou sobre apropriar-se desses aparelhos, desse instrumento, mas o que nós temos que pensar de que forma que nós vamos usar, de maneira sustentável, de maneira educativa. Então, é isso que nós temos que pensar. Eu considero que existe 2 fatores, um fator negativo e um fator positivo dentro desse uso. Vou falar também sobre o registro, tá? Um possível projeto que venha, nós podemos pensar isso em conjunto aqui nessa apresentação, aqui nesses poucos minutos, podemos pensar isso junto para que nós podemos fazer, que na verdade já estão falando aqui, o professor Jali já tinha falado sobre isso, que ele foi pioneiro nessa área. Vou ilustrar com um videozinho de menos de 2 minutos, tá? Então, vamos lá. Uso da tecnologia de informação de maneira sustentável para fortalecer a cultura tradicional e língua nas comunidades indígenas. De que forma que nós podemos usar isso? Vira isso aí. Vira para mim. Vira o slide para mim, por favor. Passar o vídeo de 2 minutos. Então, o uso da tecnologia é muito importante. Já acabamos de ouvir que ele é muito importante, tá? Sobre Não, não é isso, não. Isso vai ser depois. E eu vejo que ele interfere, mas ele além de ser importante, mas ele interferiu ou interfere em nossas culturas, nos nossos hábitos e nas nossas linguagens cotidianas. Existem esses 2 fatores. O fator negativo que eu vou falar. Os jovens, hoje em dia, eles estão substituindo a cultura tradicional, oral, que era usado pelo uso da tecnologia, que era no passado usado, quer dizer, esse uso da tecnologia é de maneira, o que nós queremos seria de maneira mais intensa, eles usam, ou digo, de maneira sem planejamento. Tá? Isso eu considero que cria uma lacuna na nossa cultura milenar. O avanço da tecnologia, ele provoca um impacto nas culturas tradicionais, nas nossas culturas. Jovens não conversam mais com os anciãos. Que no passado eu sentava com meu avô, eu pedia para o meu avô contar a história para mim. Ficava de manhã contando, de manhã, de tarde, de noite. Lembro-me que hoje, quando eu falo desses negativos que eu falo, na minha casa, meus filhos, eles não conversam mais comigo. E eu vejo isso na nossa comunidade. Meus filhos, dentro de casa, eles usam o próprio Facebook lá no quarto, ou e outro lá fora. Eles dizem, o que é que nós vamos fazer hoje? Ou o que é que nós vamos comer hoje? Eu acredito que isso já é entre nós, comunidades indígenas. Eu penso assim também, ao mesmo tempo, o fator positivo. Assim, além de positivo, nós temos negativo e positivo. Coloca mais adiante para mim. E que
nós podemos buscar diferentes estratégias. Esse é o fator positivo que nós temos. Mais para frente, isso. Nós podemos buscar diferentes estratégias para utilizar a própria tecnologia de informação para fortalecer a cultura tradicional de maneira educativa. Nós podemos utilizar a tecnologia como aliada nas diferentes estratégias, tá? Utilizando esse mesmo mecanismo para registrar as histórias, as línguas, as nossas línguas maternas. Mas também o outro lado positivo da tecnologia é no mundo de fortalecimento da cultura, da história, e principalmente as línguas nativas, que eu digo seria o registro. Temos que usar esse mesmo mecanismo. Podemos ter um programa especial onde nós podemos, os jovens utilizarem isso na comunicação entre, não só entre a própria comunidade, mas com todos os outros jovens de outras etnias. Também ela serve para potencializar o processo de comunicação em diferentes povos originários, quando eu falo isso. Também no processo de negociação. Nós podemos fazer essa troca de experiências, troca da venda de artesanato, fazer esses intercâmbios de conhecimentos usando essa tecnologia. Isso podemos usar, fazendo alcançar um alvo comum a toda a geração. Podemos pensar nisso. E pensando nisso, tá? A minha apresentação vai ser bem rápida, porque eu vejo que o tempo está passando, e isso é minha preocupação, mas eu gostaria de que fosse colocado, antes de eu fazer minhas considerações finais, o vídeo de 1 minuto e meio, eu acho que é, e que aonde também nós podemos utilizar. Por favor. Olá, gravo este vídeo a pedido do professor Namblar para demonstrar o uso da tecnologia da realidade aumentada, tecnologias digitais, na promoção da educação. Nesse caso, nós temos um conjunto de cartas que representam o alfabeto, e em cada carta nós temos a pronúncia da língua inglesa e também a contextualização por meio da animação de um animal. Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou pegar aqui a letra M, né, e com base no aplicativo que foi desenvolvido por essa empresa, é possível, então, ter a pronúncia do animal, ok? E a animação dele para contextualizar essa pronúncia. Vou agora pegar um outro exemplo da letra T. Turtle. Ok? Da mesma forma, né? A gente demonstra, né, por meio da realidade aumentada, a pronúncia e também a contextualização da vida animal aqui dentro da perspectiva de aprendizado. Mais um, letra C. Cow. Ok? Notem que toda a pronúncia está na língua inglesa, né? E o que nós gostaríamos aqui de propor? Por que não desenvolver também um jogo como esse nas diversas línguas das etnias indígenas? Seria uma grande contribuição para a educação da licenciatura indígena, utilizando a tecnologia da realidade aumentada. É um belo projeto. Esse é o que nós estamos pensando. Claro que esse aí apenas está na ideia ainda, tá? Que nós vamos amadurecer. Mas eu trouxe esse exemplo para que nós podemos pensar junto de usar essa tecnologia nisso. Porque é uma forma de atrair, já que se hoje em dia eu sou professor era professor de anos iniciais, tá? Anos finais, ensino médio, e hoje eu sou professor de ensino superior. E em todos esses anos que eu sou
professor desde 1914, eu digo 94, eu não sou tão velho, não. De 94 para 2018, veja assim, ó, que teve essa, depois que surgiu a tecnologia, principalmente essa de comunicação, celular, não tem como a gente poder mais chamar a atenção das crianças. Nós podemos usar esse mesmo aparelho. Veja aí como é tão fácil criarmos esse material onde nós podemos registrar histórias, língua. Tá? E quando eu falo isso, uma das coisas, a nossa língua, a língua Xoklen, é uma das línguas ágrafo. Considero isso desde quando comecei a fazer esse trabalho no início dos anos 90, não existia registro nenhum. A minha pesquisa, a minha dissertação de mestrado na área da sintaxe foi a primeira pesquisa na área científica da linguística. A primeira tese de doutorado na área da linguística, da minha língua, são as únicas pesquisas que tem. Só que eu vejo assim, ó, como registrar uma língua ágrafa? Eu tenho uma grande preocupação, mas uma das coisas que eu quero contribuir com vocês é assim, ó, falo de tecnologia, o uso de como usar esse mecanismo, mas eu nunca na minha vida eu tive um computador que pudesse trabalhar. Eu tive o primeiro computador, e isso quando eu fui fazer o mestrado na Unicamp, com uma bolsa que eu ganhei. Eu uso aquele mesmo computador até hoje. E hoje eu uso um programa IPA, é um programa internacional, para poder transcrever a minha língua materna. Eu não tenho como. Eu estou tentando, eu estou divulgando isso entre amigos, contatos, para ver se eu consigo comprar um computador hoje para me poder trabalhar, continuar fazendo esse registro da minha língua. É tão difícil, sabe, se pensar, se falar em tecnologia entre a comunidade indígena. Será que esse caso, será que não é só meu? Ou e das pessoas que se preocupam em registro da língua também tem o mesmo caso? Então, gente, eu busquei abordar a intenção isso de maneira mais curta, para que vocês tenham uma ideia da minha preocupação, o uso da tecnologia de maneira sustentável entre comunidades. Tá? Isso podemos criar, podemos usar esse mesmo mecanismo como nosso aliado nesse registro das histórias e da língua. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, onde tive que falar sobre a minha preocupação e um pouco da minha pesquisa. Então, Udatem. Obrigado. Eu acho que, bom, os três falaram. Alô? Do seu uso da tecnologia em favor dos seus povos, tanto em termos de valorização cultural como de militância, de apresentação, de diálogo intercultural, mas também todo mundo levantou a questão do mau uso, né? Eu acho que você fazia referência à reclamação das mulheres, por exemplo, da divulgação de fotos dela na internet, essas coisas que eu acompanho isso, e você também falou que seus filhos não falam mais com o Facebook, não falam mais em casa. Enfim, essa questão evidente que essa questão da tecnologia é uma faca de dois gumes e depende de fazer uma opção por um uso sustentável, como você fala, mas em benefício e em afirmação cultural. Eu acho que agora a gente podia abrir para questões, não é? Quem tiver perguntas, vamos abrir o debate e aguardo aqui as perguntas de vocês.
escreveu, mas no relatório sobre a violência contra os indígenas, acho que de 2016, tinha um artigo que falava sobre a questão da violência contra a mulher e da ineficácia da Lei Maria da Penha para esses casos de violência contra a mulher indígena. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, se isso procede e por que isso procede, enfim. Bom, eu posso falar de onde eu parto, né? Da minha realidade e de onde eu estou agora também. Então, essa questão, né, por questão de tabu mesmo, né, ela realmente quase não existe. Não existe assim, falada, mostrada, sabe? Discutida. Não existe essa informação. Porém, essa violência existe, ela é presente, ela é sentida, né? Na minha região, né, no Mato Grosso do Sul, né, ela é muito forte, que eu citei aqui a questão, né, a violência, o grau de violência que é a questão das demarcações de terras, né, esse embate, né, que muitas vezes acho que os meios de comunicação, né, e em meia hora disparam notícias em relação, né, a novos conflitos. Só que ninguém retrata como essas mulheres elas estão sujeitas, né, a esse processo, né? E muitas vezes essas mulheres são as que mais sofrem, né, fisicamente e psicologicamente, porque são violentadas, né? E isso é muito presente e muito fechado, né, até para nós mesmos dentro das comunidades, né? Porque falar em violência não existe, isso não existe não, né? Sendo que a gente sofre, né, no dia a dia isso. E é importante, né, esse falar desse tabu, né, por nós mulheres indígenas, que isso existe, né? E contar um exemplo, né, que eu fiquei muito feliz, que a minha mãe, depois de algum tempo, ela está concluindo a faculdade. Ela entrou na academia e está terminando pedagogia. E do trabalho conclusão dela de curso, justamente é em cima, né, dessa violência escondida, né, que sofre as mulheres indígenas dentro da região de Dourados. Como que isso ele não é mostrado, né? E essa violência muitas vezes ela não é só física, como a maioria de vocês brancas, né? A gente sofre, não sei se duplamente ou mais, mas também a gente sente. Então, essa violência, muitas vezes, ela tem um cargo muito mais pesado, né, do que para vocês. A gente sofre, né, essas outras várias identidades que a gente tem que desconstruir. E esse trabalho que ela está fazendo foi depois dessa reflexão, né, que ela viveu também, né, uma experiência de vida dela, né, e dizer que isso existe. Né, infelizmente, isso existe. Nessa agressão aos nossos corpos, que muitas vezes não é mostrado por questão de tabu mesmo, né? E nada é noticiado. Mas, infelizmente, existe. Porém, né, nós, mulheres, as mulheres indígenas que estão aqui também empoderadas, têm esse papel de fazer e de combater isso também. Né? E o meu meio, um desses meios também, é essa ferramenta, né, para que isso também seja, né, uma forma de lutar contra esse sistema dentro das nossas aldeias. Mas existe, infelizmente existe. Eu queria fazer um comentário em cima do que o Naglan trouxe, falou, claro, sobre essa dubiedade, essa dificuldade da tecnologia. Não vou falar tanto de internet, eu acho que o exemplo que você deu de Facebook é o exemplo que é comum a todas as famílias, né? Assim, não é privilégio das famílias indígenas, né? Esse impacto das relações causado, né, sobretudo pela internet.
foi uma liderança chavante em Belo Horizonte, dizendo que ele não gosta, ele encarava as escolas não indígenas na aldeia Sangradouro e tal, até a chegada da internet. Agora ele não gosta mais de escola, porque a escola é o lugar onde os meninos vão para ficar o dia inteiro na internet. Então, claro que isso é super um fator complicador, mas eu na verdade, pedi para falar com você sobre um exemplo super otimista e animador que eu vivenciei num processo de oficinas que realizamos com jovens do Rio Negro em torno à patrimonialização do sistema agrícola tradicional na região. A gente trabalhou em três municípios com muitas etnias, né? No Rio Negro você tem aquela convivência entre muitos povos diferentes, povos indígenas, todos têm em comum aquelas roças incríveis, maravilhosas, que são patrimonializadas hoje como sistema agrícola tradicional do Rio Negro, né? E onde, através do instrumento das oficinas de vídeo com os jovens em várias comunidades, a conversa sobre as roças começou a rolar de novo, começou a acontecer, né? Os meninos foram conversar com seus pais e, sobretudo, com seus avós, e foram para a roça, meninos que, às vezes, não tinham ido à roça, já vivendo em condição de escola, urbana, e eles voltaram para a roça e voltaram a se interessar pelo assunto, né, para conversar, para entrevistar, para entender, para fazer os seus filmes, os seus documentários sobre a roça. E vários depoimentos dizendo que, depois disso, como que eles se interessaram, como que, né, assim, perceberam a importância enfim, o vídeo foi exatamente esse mediador que propiciou esse diálogo, essa conversa intergeracional. Porque, muitas vezes, os meninos não estão afim mesmo de ir para a roça. Agora, de se apropriar de tecnologia, de vídeo, eles estão afim. Então, às vezes, quando essas duas coisas, nesse projeto que eu acompanhei de muito perto, como uma das formadoras, muito potente para, sim, gerar conversa intergeracional, né, mediado pela tecnologia. Tem coisas bastante animadoras acontecendo por aí, né, sem dizer que o Vídeo nas Aldeias está fazendo isso há mais de 2 décadas, né? Assim, não é um processo novo, mas é só um testemunho muito particular que eu pude presenciar, né, de uma potente conversa intergeracional sobre uma questão de uma ecologia, as práticas mesmo, rolando entre jovens e suas gerações anteriores, mediadas pela tecnologia. Então, só trazendo uma potência. Tem mais? Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma observação também, que é o seguinte. Eu sou Carajá e Javaé do Araguaia, de Goiás, mas há 30 anos eu convivo com o pessoal Auemptab, que é chavante, da terra indígena Pimentel Barbosa de Canarana. E foi no início dos anos 80 que o pessoal de lá, da Pimentel, começou a trabalhar com vídeos, porque ganharam de presente de uma pesquisadora o vídeo. E uma das primeiras pessoas que trabalhou com vídeo, com Vansan, foi o Caime Uaiacé, que tem feito um trabalho para dentro da comunidade, foram os primeiros trabalhos, mas o primeiro trabalho dele foi Tem que Ser Curioso, que é uma coisa muito ligada a nós, povos indígenas, o conhecer o seu território, quem está andando nele e tudo mais. Então, o Caime ele trouxe essa visão para ele entender mesmo como era essa questão de sair gente dessa maquinazinha, como é que entra, né? E, com a conversa com os mais velhos, que pediu para ele trabalhar com essa questão da imagem, o vídeo lá fortalece o povo Auemptab. Porque, nos primeiros registros, quando iam para casa lá ver o que foi feito, cada pessoa via como que ela tinha se manifestado durante a festa. E a gente aprende muito rindo, né, fazendo brincadeiras com o outro. Então, você vê, por exemplo, na dança chavante, que o homem tem esse compasso para fazer com a perna, no vídeo, de repente, ele estava lá mostrando o jeito que ele estava com preguiça.
a mulher também. Então, todo mundo ficava falando, nossa, ele está fraco, ele está... Então, através das imagens, os velhos puderam ter um processo de falar para eles, olha, vocês não estão lá dançando muito bem. E eles se verem também. E toda a comunidade, era um tempo que a comunidade também ficava ali, vendo os vídeos, achando graça e fortalecendo essa imagem de sua autoimagem. Nós temos que lembrar também que nós temos povos indígenas de 30 anos de contato, de 50 e de 500 anos. E cada povo vai lidar com esse vídeo de uma forma. E depois partiu-se, então, para vídeos de denúncia. Então, é uma hidrovia que nasce, é uma BR que vai passar por ali. Então, todo esse movimento tem feito diálogo para dentro da comunidade, como para fora da comunidade, quando esses vídeos, por exemplo, vai para Genebra, vai para a Europa, né, na Itália, esses lugares outros que as pessoas precisam de ouvir o que nós, povos indígenas, temos enfrentado, que foi o que o pessoal disse aí na roda. Qual é a realidade dos povos indígenas? Nem tudo são flores, como no mundo todo. Então, assim, cada povo tem sua particularidade quando trabalha com esse vídeo, que é um instrumento para fortalecimento. Agora, com a luz para todos, houve também modificação. As televisões, é um vídeo também. Só que quem vai produzir o roteiro, quem vai passar toda a imagem, informação ou qualquer outra coisa, não são basicamente povos indígenas. Houve essa iniciativa em Mato Grosso, com Vansan Carelli, com a Universidade Federal do Mato Grosso, com a Darlene e outros povos indígenas que faziam um programa que se chamava Programa de Índio, para o estado de Mato Grosso. Quem eram os povos indígenas? Que o estado de Mato Grosso é o segundo em maior número de povos indígenas. Então, foi, de novo, uma parceria, e essa vinda aqui nossa é justamente isso, de ver parcerias de pessoas que estão para fazer alguma coisa nesse planeta que a gente vive, no Brasil. Nesse país Brasil, no planeta Terra. Como é que a gente pode estar falando coisas que fazem bem para o Brasil? Então, e para isso precisa de divulgação. Então, é muito complicado isso, porque você faz todo o material bonito, como é o vídeo nas aldeias, permite o acesso para escolas, e muitas vezes não é acessado isso. Ou não tem a continuidade no vídeo nas aldeias, enquanto programa da Universidade Federal de Mato Grosso. A Constituição, ela permite que se faça isso. Mas também precisa de ter na lei orçamentária do governo federal condições para que se faça isso. Ações positivas para a divulgação de materiais audiovisuais ou escritos que falem dessa realidade dos povos indígenas do Brasil. Fora isso, também tem aqui a Cristina Flória, que fez um trabalho também no vídeo, de vídeo lá, o trabalho das mulheres, a visibilidade das mulheres na sociedade Auemptabe, daquela região. Porque Chavante ou Auemptabe são 13 mil, e cada um teve contato com diferentes pessoas não indígenas. Então, só assim, o que é que, de fato, quem está nos ouvindo, que não é indígena, pode estar contribuindo nessas questões do pessoal conhecer mais a gente. Que tem gente que fala, só terminando, ou a gente é muito, nossa, o bom índio, o que preserva a natureza, ou é aquele que faz todas as maldades possíveis. Então, assim, a gente está aqui, e a Constituição, que é o eixo desse Meku-Krajá, ela nos possibilita, por meio do vídeo, a gente falar diretamente com a pessoa a nossa visão, os nossos conceitos de mundo. Então, isso foi assegurado na Constituição, e a gente quer que continue fazendo isso em todos os lugares, na escola, na igreja, onde vocês estiverem, né? Muito obrigado, Silvia. Eu já recebi aqui o meu recadinho, que esgotamos o nosso tempo, e eu queria só lembrar, nessa perspectiva, principalmente para os cineastas, que, por definição estatutária, a TV Brasil, a TV pública brasileira,
né, teria obrigação, né, de abrir espaços para a diversidade, né? E eu acho que conquistar um espaço na TV pública, um espaço indígena na TV pública, é um desafio e é uma meta a ser alcançada num Brasil mais generoso e mais possível. Muito obrigado ao pessoal dessa roda de conversa, obrigado ao público, e amanhã mais uma rodada de conversa que continua sobre outros temas. Hoje? Ah, desculpe. Então, obrigado aos palestrantes e vamos abrir espaço, então, para a próxima conversa.